Agora sim, vamos ao nosso debate. Nos últimos dias, nós estamos assistindo Donald Trump atacar o Brasil com tarifas, com Lei Magnitsky, e também atacar o programa Mais Médicos, que nasceu lá em 2013, com forte participação de Cuba, trazendo médicos e médicas cubanas para atender milhões de brasileiros e brasileiras em regiões carentes. Esses ataques de Trump não são apenas contra o Brasil, nem apenas contra Cuba. São contra qualquer esforço de integração latino-americana que fuja do controle dos Estados Unidos. Para falar sobre isso, eu vou convidar a se juntar a mim o Benigno Pérez Fernandes, que é diplomata de Cuba, embaixador do Afeganistão, Tchecoslováquia, Peru, Equador, Bolívia. A Rita Coitinho, que é socióloga, doutora em geografia, tradutora e analista internacional. A Ideli Salvati ainda não conseguiu acessar a nossa sala de transmissão aqui, então a gente vai deixar para quando ela conseguir, se ela conseguir, porque eu quero agradecer a Ideli que se disponibilizou em estar aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema também. Eu vou começar pela Rita. Rita, como é que você vê? A gente vai começar com nós vamos fazer 3 blocos nesse debate. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre como surgiu o programa Mais Médicos no Brasil, lá em 2013, no governo Dilma Rousseff, qual era o objetivo, como é que ele foi recebido pela população, e também como é que foram as polêmicas que ele gerou dentro da classe médica brasileira. Pode começar por ti, Rita? Bom dia, Emi. Buenos dias, Benino. Bom dia a todos que nos acompanham, a Sofia que está aqui no bastidor. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com o pessoal do Desacato. Bom, Emi, essa é uma pergunta histórica, então, né, tem muitos desdobramentos do programa Mais Médicos, assim. Primeiro, relembrar para aqueles que são mais jovens, né, eventualmente não têm essa memória. O programa surge em 2013 com o objetivo do governo federal de levar médicos para as localidades que são menos favorecidas em questões de saúde pública. Houve outras tentativas do governo federal, localizadas ali nos 2 primeiros governos do presidente Lula, de atrair profissionais de medicina para o interior do Brasil, para aqueles postos de saúde, mesmo nas capitais, mas que ficam localizados naqueles distritos, naqueles bairros que são mais distantes das regiões centrais. Houve alguns programas pensando em bolsas, pensando em incentivos de primeiro emprego, mas eles não foram muito bem recebidos pelo Conselho Nacional de Medicina, pelos conselhos regionais, pelos profissionais de saúde brasileiros na época, não houve adesão dessas tentativas. Então, o governo brasileiro lançou o programa Mais Médicos, que era um programa que visava também, novamente, né, uma nova tentativa de atrair esses profissionais para essas regiões mais distantes, com mais dificuldades de acesso a serviços, de acesso, eventualmente, a escolas de alto padrão para os filhos desses profissionais. Então, assim, é isso que faz, né, afastar muitos profissionais dessas regiões, não é assim uma maldade intrínseca, né, mas é porque as pessoas querem viver em cidades com mais serviços, com mais oportunidades. Então, para que elas vão... Desculpa, estou me recuperando de uma gripe. Para que possam ir a esses lugares, é preciso oferecer algumas vantagens. Então, o programa Mais Médicos veio com essa ideia, né, de oferecer rendimentos um pouco maiores para esses lugares, para atrair médicos. Ainda assim, a procura de médicos brasileiros foi um pouco baixa. Então, o governo passou a cooperar com outros países que pudessem oferecer profissionais de qualidade. E o principal parceiro do Brasil nesse momento passou a ser Cuba. Cuba que forma muitos médicos anualmente, tem uma escola latino-americana de medicina, né? Excelentes, Que recebe estudantes do mundo inteiro, mas também muitos cubanos. É uma medicina voltada à prevenção, uma medicina voltada à medicina da família, e o que é mais adequada a esse programa, né, justamente para que se previnam doenças, enfim. E Cuba fez essa parceria com o Brasil, enviou uma quantia relativamente alta de profissionais muito qualificados que foram espalhados no território brasileiro. Mas eu queria lembrar que não vieram apenas médicos cubanos, vieram médicos também
de outras nacionalidades, né, para atuar nesse programa. E a gente teve aí, ao mesmo tempo, uma dupla recepção no Brasil. As localidades que receberam esses médicos apoiam muito esse programa, são médicos excelentes, são médicos muito voltados ao cuidado, as comunidades têm essa necessidade. Nesse ponto foi um sucesso do ponto de vista da saúde pública, mas a gente teve uma reação muito ruim do Conselho Nacional de Medicina e dos conselhos regionais, que enxergaram essa iniciativa do governo como uma ameaça ao monopólio que eles têm da área médica, ao monopólio dos salários, né, dos rendimentos, mesmo os tipos de serviço que são prestados a setores do Conselho Nacional de Medicina que estão, inclusive, adversários da ideia de saúde da família. Por quê? Porque a prevenção faz com que você não desenvolva determinados males que são mais caros de tratar e exigem determinados profissionais que recebem muito mais por isso. Então, isso gerou na sociedade brasileira um grande conflito. A gente vinha num processo de deterioração do apoio político da presidenta Dilma por uma série de razões, e o crescimento da extrema-direita, né, nesse momento. E esse tema do Mais Médicos, ele acabou ganhando a sociedade brasileira de um jeito muito polarizado e pouco explicado. E, enfim, a gente teve uma série de feiuras, né, de momentos ruins, de médicos vaiando, profissionais cubanos descendo em aeroporto, essas cenas. Sim, não, isso foi lastimável. Mas essas cenas lamentáveis, eu só queria fechar com isso, para que os demais possam também opinar. Eu queria dizer que elas são minoritárias. Em geral, o Mais Médicos é um programa muito bem recebido pela população brasileira. Por quê? Porque leva saúde, leva cuidado para aquelas pessoas que mais precisam. Então, aonde esses médicos atuam, eles são muito queridos pela comunidade. Mas, é claro, a mídia amplifica, né, aqueles casos de hostilidade e acaba que isso aqui ficou mais conhecido pela sociedade brasileira. Sim, infelizmente. Eu encerro aqui para que os outros possam falar. Obrigada, Rita. E Deli, você que está com o teu tempinho curto ali, muito obrigada por ter conseguido estar aqui com a gente. Fala para a gente ali, nós estamos dividindo em 3 blocos, tá? O primeiro bloco vai ser, então, sobre como surgiu o programa Mais Médicos, como foi a adesão, a polêmica por volta pela classe médica brasileira. Conta para a gente um pouquinho do que você se recorda disso. Tu tá sem microfone, Deli. Agora sim. Então, primeiro, meu bom dia, né? Meu bom dia a todos. E eu quero dizer para vocês que eu vivi bem esta questão do Mais Médicos, porque a gente, né, na época, eu estava no ministério da presidenta Dilma, né, quando ele foi elaborado, implementado, e a reação que já foi relatada, né, em primeiro lugar, dos órgãos de classe, né, dos médicos, do Conselho de Medicina, mas nada a estranhar, né? Porque se a gente tem um Conselho de Medicina que é contra a vacinação, tá? Né? Não esquecendo, né, que nós tivemos e temos até hoje, né, posicionamento contrário, não teve combate da história da medicação absurda e fora de propósito e sem utilidade na questão da Covid, né? Que o Bolsonaro dava até pazema, né, no Palácio do Planalto. Então, nada a comentar a respeito da postura, porque os órgãos representativos da medicina no país, eles têm claramente esse objetivo de preservar o mercado deles e que se exploda a população. Entende? Se a população não tem o atendimento adequado, isso não lhes interessa. Interessa, entende, eles terem mercado, eles terem grandes ganhos, entende? E em detrimento do que quer que seja. E o programa Mais Médicos, ele não só teve esta virtude de levar, né, o atendimento médico a quem não tinha, seja nas grandes, né, metrópoles, das periferias, como nos rincões do nosso país, mas ele tinha junto
uma coisa que também irritou os órgãos de classe da classe médica, que foi a questão de abrir mais cursos, né? Ampliar o número de vagas nas universidades brasileiras, tá? Porque nós temos, e ainda, mesmo com todas as providências e as ameaças, ainda nós temos uma das relações médico por população, né, por número de pessoas da população brasileira, dos mais baixos do mundo, tá? E era muito pior quando o programa Mais Médicos começou. Então, é por isso que o programa Mais Médicos foi uma política de saúde pública importantíssima, mas foi e continua sendo também um enfrentamento político, em termos da visão dos que entendem, né, que a política pública, o Estado, tem que estar a serviço da maioria da população, e em especial para os que mais precisam, e aqueles que entendem que, né, a profissão, o serviço, o Estado tem que estar a serviço do privilégio de poucos. Então, eu acho que... Exatamente. E ainda entrou o ideológico dos cubanos, né? Tá? Que, aliás, fazem um trabalho humanitário. É bom a gente nunca esquecer. O único país que recebeu as crianças, entende, afetadas pelo desastre de Chernobyl foi Cuba, gratuitamente, né? E quando tem... Exatamente, Beli, você traz pontos importantíssimos, a educação, né, as universidades. Exatamente. E sobre Cuba, eu quero pedir para o Benigno, quero dar a palavra ao Benigno, né, que tem bastante propriedade para falar sobre isso. Benigno, como é que foi quando... Deixa eu silenciar para fazer minha pergunta. Como que foi o início desse programa Mais Médicos, na relação com Cuba? O que o senhor se lembra disso? Bom dia. Buenos dias. A todas y todos. Eu vou falar pequeñito, primero, sobre a colaboración médica cubana en el mundo después de la revolución, porque es bueno hacer un poco de historia, ¿no? La colaboración médica cubana comenzó en 1963. Son unos 4 años después del triunfo de la revolución, cuando un grupo de médicos cubanos fueron a trabajar a Argelia. Desde ese momento hasta hoy, más de 600.000 médicos cubanos han participado en misiones médicas en otros países, en más de 160 países del mundo. Yo trabajé en Ecuador como embajador, como usted dice, trabajé en Bolivia, y en esos países había cooperación médica cuando yo era embajador. Durante muchos años, la colaboración médica cubana estuvo solamente basada en el principio de que el país que recibía la cooperación cubría los gastos, los costos, de alguna manera, de esa cooperación, ¿no? Los pasajes aéreos, los salarios de los médicos, por supuesto, todo lo que es los gastos médicos. Pero, por ejemplo, así fue en Ecuador, cuando Cuba, junto con el ALBA, también estaba Venezuela, se aperturaron 3 centros oftalmológicos para las operaciones de la visión, de la vista, lo que se llamó Operación Milagro. Cuba y el ALBA, Venezuela, cubría prácticamente casi todos los gastos de esa cooperación. Salario de los médicos, insumos, incluso llevamos pacientes a operar a Cuba de la vista. Y todo eso lo asumió Cuba y el ALBA.
llegó un momento que nuestros vecinos del norte, cada día que quieren ayudar al pueblo cubano, con la llegada de Bush hijo, después de Donald Trump 1, ahora estamos en Donald Trump 2, comenzaron a apretar el bloqueo a Cuba, y esto no era posible mantener costeando nosotros esa cooperación. Y con algunos países hicimos acuerdos. Fue el caso de Más Médicos. 2 países soberanos, como somos Brasil y Cuba, en el que participó la Organización Panamericana de la Salud, y se estableció un convenio mediante el cual médicos cubanos venían a trabajar aquí a Brasil y el gobierno brasileño financiaba esa operación. Le voy a asegurar que los beneficios que tuvo para el gobierno cubano de esa operación se gastaban íntegramente en la salud de la población, y por supuesto ayudó a la salud del pueblo cubano. Segundo, todos los médicos cubanos que vinieron a trabajar en la misión Mais Médicos vinieron con la absoluta voluntariedad, firmando un contrato, como es normal, y ninguno vino obligado. Entonces estos señores ahora están sancionando no solo Brasil, a cualquier país donde Cuba presta cooperación médica, en el Caribe, en África. Pero lo que sorprende es que después de 10 años que comenzó el programa Más Médicos y que fue concluido en el 2018, si la memoria no me falla, unos días antes que el señor expresidente tomara posición. Ahora, el señor Narco Rubio, el secretario de Estado, se acuerde de eso y vaya a sancionar a brasileños. En Cuba decimos en español que eso es una payasada. En portugués creo que es paliosada, algo así, ¿no? Palhaçada también. Payasada también. Entonces, ve que nos entendemos. Y entonces, aparecerse con eso ahora, bueno, eso es, por supuesto, no dirigido contra Cuba, es dirigido contra Brasil. Y le han quitado la visa para entrar a Estados Unidos porque ellos se creen que son el centro del mundo. Sim, já vamos entrar nisso, Benedino. Vamos com calma, a gente vai entrar nesse tema aí no segundo bloco, agora do nosso... Deixa eu ativar o microfone. Perdão, pode falar. ¿Seguimos o interrumpimos ahora? A gente vai falar sobre esse tema agora no segundo bloco. Vamos ir agora para o segundo bloco do nosso debate. Eu vou começar com a Ideli também, porque o segundo bloco a gente vai analisar justamente esses ataques do Donald Trump ao programa que se relacionam com as tentativas de enfraquecer o BRICS, né, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África. A Ideli, ela deu uma aula sobre isso num vídeo no seu Instagram, Ideli, que você praticamente desenhou. Você literalmente desenhou para o pessoal entender. Eu quero que você comente sobre isso, comece por você, que tu tem um tempinho curto aí para falar com a gente. Inclusive, já vou avisar, né, que eu não vou ficar para o terceiro bloco, porque vai ficar muito complexo, porque eu vou estar em deslocamento, tá? Sim. Então, é o seguinte, o desenho que eu fiz para as pessoas entenderem, ele é muito elucidativo, porque é o seguinte, nós temos um grupo de países que tem grande território, tá? Nós temos outro grupo de países que tem grande população. E tem um outro grupo de países que tem muito PIB, né? Economia forte, tá? Mas só tem 5 países no mundo que tem as 3 coisas juntas, que tem população grande, território grande e economia forte. Um deles é os Estados Unidos. E os outros 4 são a China, a Índia, a Rússia e o Brasil. O famoso BRIC.
né? Que tem a África do Sul, tem outros países, são quase 20, né? Mas os 4 que fazem parte deste seletíssimo grupo de países que têm potência de território, né, de riquezas naturais, de economia, de população, estes 4 países, né, Brasil, Rússia, Índia e China, se uniram numa articulação econômica, política, estrutural, e são uma grave ameaça, né? São vistos como uma grave ameaça aos Estados Unidos. Por isso que o ataque é tão forte a cada um destes países. São ataques diferentes, né? O Trump tem atacado a China de um jeito, a Índia de outro, a Rússia de outro, o Brasil de outro. E é claro que ataca o Brasil de maneira mais forte, porque eles não se conformam. O Brasil é o quintal, né? Aliás, o Brasil é dos BRICS, né? No continente americano. Então, é quintal, como a gente, né, sempre, e infelizmente, se sentiu, né, tratado pelos Estados Unidos. E no caso do Mais Médicos, eles foram remoer esta história, né, do Mais Médicos, que, como bem disse o embaixador, é algo de 10 anos atrás, tá? Mas tem um objetivo político claríssimo, porque eles matam vários coelhos com este ataque que o Trump está fazendo através do Marco Rubio aos Mais Médicos. Primeiro, que ataca Cuba, tá? Que tem, né, uma luta histórica, né, de soberania do povo cubano, enfrentando heroicamente, né, o Império Americano. Segundo lugar, porque no caso dos BRICS, o Brasil preside os BRICS neste momento. E, além disso, o Banco dos BRICS é presidido neste momento também pela presidenta Dilma. E foi a presidenta Dilma, no governo da presidenta Dilma, que foi implantado o Mais Médicos. Então, eles puxam da cartola este caso de Mais Médicos de 10 anos atrás, através do Marco Rubio, porque a escalada deles não é apenas tirar o visto, né, do Alberto Kleiman e do Mozart, que, né, o Alberto Kleiman era o funcionário, né, a pessoa que estava lá na Organização Pan-Americana de Saúde, uma pessoa maravilhosa, que inclusive está na organização da COP30 atualmente, né? E o Mozart, que foi no Ministério da Saúde na época do Padilha, e inclusive continua lá no Ministério da Saúde. Então, eles começaram tirando o visto do Alberto Kleiman e do Mozart, aí eles subiram a escala para tirar o visto do Padilha, só que aí o Padilha estava com o visto vencido, então eles tiraram da mulher e da filha de 10 anos do Padilha, e eu não tenho a menor dúvida que o próximo degrau na escalada é atingir a presidenta Dilma, porque é a forma deles atingirem os BRICS, né? Então, eles estão muito focados em ações para atingir os BRICS de maneira diferenciada, mas também os BRICS não estão comendo mosca, né? Porque teve esta semana, né, a Rússia e a Índia que tinham problemas se acertando, a China também se acertando né, mais fortemente com a Índia, o Putin senta com o Trump, mas antes de sentar e depois de sentar liga para o presidente Lula, entende? Então, nós não estamos, a gente está sendo atacado, mas também não está comendo mosca, né? Entende? Então, esta questão do Mais Médicos tem a ver, entende, com a política, né? A estratégia de separar, enfraquecer e atacar os países que compõem o BRICS. Muito boa a tua explicação, Ideli. Eu achei sensacional o desenho que você fez ali, o gráfico de pizzas, né? Explicando fazendo toda essa explicação como uma boa professora. Eu sou professora de matemática e física, então eu tenho que saber usar isso, né? Exatamente, como uma boa professora de física e matemática. Rita, vamos seguir a ordem que a gente começou antes, e eu quero que você também comente sobre essa relação, né, do ataque ao programa Mais Médicos, fazendo relação com essa tentativa de sabotar essa união dos países
do Sul Global ali, nessa união do BRICS ali, como a Ideli trouxe. Como é que você vê essa relação do ataque aos mais médicos com o BRICS? Bom, gostei muito da fala da professora Ideli, professora / senadora Ideli. Eu queria fazer alguns comentários adicionais, né? Em primeiro lugar, Cuba está sob um bloqueio econômico dos Estados Unidos, né? Desde os anos 60. Esse bloqueio, ele busca sufocar economicamente a ilha de modo a enfraquecer o governo cubano e incentivar ações de desestabilização dentro do país. O governo do Donald Trump, no primeiro governo Trump, que começou em 2016, ele já chegou levantando alguns alívios relativos ao bloqueio que tinham sido colocados na presidência do presidente Obama, né, do Partido Democrata, no seu último ano de governo. Então, o Donald Trump e o Partido Republicano, eles têm uma abordagem muito mais... Não que os democratas também não tenham mantido o bloqueio, né, e que isso fique claro, mas o Donald Trump e esse setor do Partido Republicano, eles têm uma abordagem muito mais ofensiva em relação a Cuba, ainda mais ofensiva em relação a Cuba do que os democratas. Então, o que é que o Donald Trump faz? Biden havia também retirado, por exemplo, Cuba da lista de países que promovem o terrorismo, que é uma lista totalmente aleatória e injusta, que, na verdade, serve apenas para os Estados Unidos promoverem as suas ideias relativas a seus inimigos no mundo. O que o Donald Trump faz no seu segundo mandato? Nos primeiros meses, ele retorna o nome de Cuba para essa lista. Então, eu enxergo essa perseguição aos mais médicos muito mais como um recrudescimento dessa perseguição e desse bloqueio econômico a Cuba, até porque o programa Mais Médicos tem efeitos econômicos para Cuba, porque Cuba recebe parte desses recursos como forma de ajuda e como forma de subsídio aos seus cursos de medicina, que são gratuitos para os seus cidadãos, e, obviamente, também como ferramenta de agitação política, né? O Donald Trump e seus assistentes, né, Marco Rubio e todos esses que compõem o núcleo duro do governo, têm uma abordagem relativa à América Latina de retomada da influência a todo custo, né, e de agitação no sentido de promover os seus aliados políticos. Nesse sentido, cai também como uma luva, além de tornar ainda mais difícil a vida do povo cubano, né, aumentar o grau de perseguição aos cubanos e o aperto ao bloqueio, perseguir também figuras políticas, né, do Brasil e de outros países que tenham alguma ligação com o chamado progressismo, né? Progressismo é uma palavra meio estranha, mas é porque são linhagens políticas muito diferentes que, em geral, se opõem aí ao neoliberalismo, então a gente acaba usando essa palavra meio genérica. E aí, como é que tem BRICS? Como é que o BRICS entra nessa história? Os Estados Unidos têm muito claro um adversário, né? E isso é igual para republicanos e para democratas, que é a ascensão econômica da China. A China está hoje entre todos os grandes estrategistas americanos como o principal adversário, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Democratas e republicanos têm diferenças na sua visão em relação à Rússia, né? Os democratas são mais entusiastas da ideia de ser com a Rússia, enquanto os republicanos pensam que é preciso separar a Rússia da China, que, aliás, era a ideia do Kissinger, né, que não foi seguida por alguns governos americanos. Mas, de todo modo, eles enxergam o bloco BRICS como uma articulação que favorece os negócios chineses, né, que favorece os negócios russos, e, portanto, traria um pé desses negócios, ajudaria, vamos dizer assim, para a América Latina, que para os Estados Unidos é considerado o seu quintal, o seu espaço vital, o seu espaço de expansão, se a gente for pensar aí nas teorias geopolíticas que dão suporte aos estrategistas ali do Pentágono, né, e da Casa Branca.
Então, é claro que o BRICS, como uma articulação com força, com capacidade de intervenção, com capacidade de concertação política, também uma ameaça, e tudo que for possível fazer, eles vêm tentando fazer, né? Tentaram, de alguma maneira, seduzir a Índia para que descolasse do BRICS. A Índia, que é dos grandes países, dos maiores países do BRICS, o país mais difícil do ponto de vista, por exemplo, de negociações, de alternativas ao dólar, a Índia é o país que mais resiste, né? Mesmo assim, é uma política dúbia, porque da mesma maneira que tentaram atrair a Índia como uma aliança um pouco mais forte, colocaram taxas muito fortes na Índia, o que faz com que a Índia recue nos seus intentos de manter boas relações com Washington, né? Então, é uma política que, ao mesmo tempo, é muito agressiva, mas, ao mesmo tempo, é uma política muito confusa, né? A gente tem dificuldade de entender qual é o ganho imediato dos Estados Unidos com determinados movimentos. Então, esse movimento é um dos movimentos que, na minha opinião, é um dos movimentos confusos da política externa do Trump, mas que, com certeza, tem a ver com a sua perseguição a Cuba e a vontade de arrochar o bloqueio econômico. Não só a Cuba, né, mas toda a nossa América Latina, que, como tu disse, né, eles consideram o quintal da casa deles mesmo, né? Benigno, agora eu quero que você siga o teu raciocínio, se for possível, que você já começou antes no primeiro bloco, falando justamente sobre essa relação do ataque aos mais médicos em relação ao BRICS. Emi, Perdão, pode falar, Ideli. Não, diga. Eu só quero pedir licença para me despedir e explicar que realmente aqui no translado vai ficar impossível, tá? E agradecer a oportunidade e desejar sucesso ao final aí do programa. O tema é apaixonante sobre todos os aspectos, pela questão de saúde e pela questão política, tá? Então, beijo grande e obrigado pelo convite. Muito obrigada, tá? Beijão, tchau. Querida. Gente, eu organizei os blocos justamente para que a Ideli conseguisse participar dos 2 primeiros. E agora a gente está terminando o segundo bloco, que é sobre a relação do ataque do Donald Trump ao Mais Médicos no Brasil, né, o programa Mais Médicos no Brasil, e também fazendo uma relação ao BRICS, né, que é uma ameaça para o poder dos Estados Unidos. Benigno, está contigo a palavra. Unos minutinhos sobre geopolítica. Después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó la era conocida como Guerra Fría, que duró unos 50 años aproximadamente, el balance entre oeste y occidente, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, se terminó con la desaparición de la Unión Soviética. Y los Estados Unidos, usando un término de fútbol, estaban jugando solo en la cancha. No sé cómo se cancha en el terreno, solo. Y así terminó el siglo XX y comenzó el XXI. Mas el mundo está cambiando, mudando, y el mundo de hoy, de hace unos años, no es el mundo de los años 90 del siglo pasado, donde China se ha convertido en una potencia económica mundial capaz de competir con los Estados Unidos, no en el campo militar, pero sí en el campo económico. Rusia es una potencia militar, no así en lo económico, para competir con Estados Unidos, y comenzó un proceso de balance a que los Estados Unidos se resisten. Ellos no quieren compartir el mundo multipolar. En ese proceso surgen los BRICS, donde está China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, y me falta uno, no me acuerdo cuál es el otro. Falta uno. Que es muy importante para el sur global. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político.
Y a los BRICS se le han ido sumando países, asociados, miembros, Cuba inclusive. Nuestro presidente participó en la cumbre de Río de Janeiro. Los Estados Unidos se resisten a que el mundo sea multipolar. Y ellos están actuando. Cuba, a muchos años, dice que son un imperio, que son los imperialistas. Y muchos amigos se burlaban de nosotros. Pero si usted oye lo que está haciendo el presidente Trump y los Estados Unidos hoy, no tiene otro nombre. A prensa, la gran prensa brasileira, no voy a mencionar nombres de diarios, ya han usado el término imperio, porque es un imperio. Si usted no hace esto, usted es castigado. Aranceles para usted. Y si usted no hace aquello, castigado también. Y en ese escenario entró Brasil, que quizás los temas políticos sean importantes, pero yo creo que está mucho más allá de eso. Es la importancia de Brasil, un gobierno que no se somete a los dictados de Washington, como no lo ha hecho Cuba y como no lo han hecho otros países, a un costo alto, en un momento, hace unos meses, los BRICS hablaron de comenzar transacciones no utilizando un dólar. Y inmediatamente el señor Trump II dijo que impondría aranceles a todos los BRICS si hacían eso. Entonces, esto que sucedió a 2 semanas de los más médicos, no es contra Cuba, aunque por supuesto está dirigido para dañar la imagen de Cuba, pero 7 años después que el programa concluya, sancionar a unos brasileiros, por eso es una payasada en los mejores términos, ¿no? Hay palabras más duras que no se pueden decir en público. Y es cierto, yo creo que la próxima víctima va a ser la compañera Dilma Rousseff, que además de ser presidenta en esa época, es la presidenta del Banco de los BRICS. Entonces, esa es mi apreciación como cubano, como vemos el asunto. Y volviendo a la cooperación médica cubana, no se puede esquecer que como parte de esa cooperación, Cuba creó, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAN. La ELAN se crea a partir de un huracán que afecta a Nicaragua. 1997, 98, 99, por ahí. En la ELAN se han formado como médicos miles de extranjeros, incluidos norteamericanos, porque la salud no debe tener fronteras, es algo tan humano, porque tiene que ver con la vida de las personas. La compañera Edeli, ¿no? La que se marchó, Edeli, falaba sobre la resistencia de los, no sé cómo se dice en portugués, los colegios médicos, las asociaciones de médicos. Universidades. Médicos, no sé cómo se llama en portugués, las asociaciones de médicos. Ah, es el Conselho de Medicina. Eso mismo, el Conselho. Perdão, Conselho de Medicina, CRM, Conselho de Medicina. Isso. En todos los países es igual, en todos los países. Yo lo tuve en Ecuador y tuve que hablar con ellos, porque donde la medicina es privada, es un negocio. Y como negocio, cualquiera que vaya a afectar tu negocio es un enemigo, es un adversario.
Y lamentablemente, esos señores que son médicos, pero que lucran con la medicina, ven los médicos cubanos, ya sea más médicos o en otros países, como una amenaza a su bolsillo, a sus intereses. Y eso lo hemos visto en muchos lugares, Yo tuve que hablar con los médicos en Ecuador cuando fuimos con el apoyo del presidente Alfredo Palacio. Presidente Alfredo Palacio en Ecuador no era un hombre de izquierda, era un médico, era cardiólogo y una persona decente. Murió hace unos días. Y el presidente Palacio, que era médico, aprobó como presidente que Cuba realizara ahí la misión Milagro. Y abrimos 3 centros en parcería con prefecturas de provincias ecuatorianas. Incluso en una, con un partido de la derecha, en Machala, que está perto de la frontera con Perú. Allí el alcalde, que era un hombre de derecha, pero un hombre decente y amigo de Cuba, fue parcero, hizo parcería con nosotros y se operaron no sé cuántos miles de ecuatorianos. Y también en la misión yo sí puedo, para aprender a leer y acabar con el analfabetismo. Pero la extrema derecha, que solo piensa en sus intereses, siempre está en contra de todos. Y por supuesto, también los Estados Unidos, ¿no? Y aquí en Brasil hay más de 1000 brasileiros que estudiaron medicina en Cuba. Y algunos han pasado trabajo para revalidar su título. Como si las universidades cubanas no tuvieran el nivel que es suficiente y reconocido por el mundo para homologar esos títulos, ¿no? Pero y les cuesta dinero y les cuesta trabajo, porque someterse al examen hay que pagar, porque también es un negocio. Entonces, contra isso teremos que lutar. Benigno, muito obrigada pela tua contribuição nesse segundo bloco. E eu sei que eu sou apenas a mediadora aqui, mas eu quero fazer um comentário sobre o nosso SUS. Eu estou, inclusive, por coincidência, justo nessa semana, ontem, hoje e amanhã, eu estou fazendo uma oficina da Fiocruz, que eu me inscrevi e consegui ser uma das selecionadas para participar dessa oficina. E nessa oficina é sobre justamente a comunicação popular na área da saúde. E ontem eu descobri que, eu já sabia, né, que o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele surgiu com a nossa Constituição, né, Federal de 1988, pelos artigos 196 até o 200, até o artigo 200, mas tu estava falando que justamente quando existe a medicina privada, né, e isso, infelizmente, está lá, consta na nossa Constituição que os artigos 196 ao 200, eles determinam, o 196 principalmente, determina que a saúde deve ser fornecida a todos, que todos tenham direito à saúde, independente de qualquer coisa, todos têm o direito ao acesso à saúde e o governo é obrigado a fornecer esse acesso à saúde. Porém, o artigo 199, ele permite que exista a saúde privada. E isso é como tu falou, quando tem essa possibilidade de você ter comércio da saúde, né? Comércio da medicina, enfim, quando você tem essa possibilidade, é o que eu costumo falar sobre as escolas, né? Enquanto tem escolas privadas, enquanto a educação privada existir, a educação pública nunca vai superar a qualidade dela, né? Porque vão fazer todo o possível para atacar a educação pública, para atacar os professores, como fazem, né? Com tudo. E aí, a privada sempre é a melhor opção em questão de qualidade, né? Isso é bem triste. Mas, enfim, só um comentário que eu queria fazer aqui. A gente vai finalizar finaliza, então, esses 2 primeiros blocos. Eu agradeço muito a Ideli, que conseguiu estar aqui presente com a gente nesses 2 primeiros. Vamos para um brevíssimo intervalo, antes da gente ir para o terceiro bloco e também para o encerramento.
Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Entre em contato pelo 489-8807-7742. Assine nosso canal do Portal Desacato no YouTube e concorra toda semana a um livro. Acesse @Portal Desacato, se inscreva no nosso canal e assine para se tornar um membro e concorrer toda semana a um livro de autores e autoras da nossa pátria grande. Essa é uma parceria com a editora Insular. Muito bem, falamos sobre Mais Médicos, sobre Cuba, sobre o BRICS, mas a gente sabe que os ataques do Trump vão muito além disso. Eu quero trazer exemplos como as pressões contra o Brasil, mas principalmente o caso que a gente viu recente e está havendo ainda da Venezuela, que já é alvo de sanções, assim como Cuba, bloqueios, e nessa semana o envio de navios de guerra até a sua costa, né, até a costa venezuelana. Rita, seguindo a ordem inicial aqui que a gente estava fazendo, como é que você vê as ameaças dos Estados Unidos, à Venezuela e também ao Brasil, claro? Como é que você está vendo isso? Bom, eu vejo com grande preocupação, acho que essa é a primeira coisa a ser dita, né? O intervencionismo sobre a Venezuela não é de hoje, nós tivemos mais de 10 anos de bloqueio econômico também à Venezuela, de sanções econômicas. Essas sanções são responsáveis pela desorganização da economia venezuelana, pelas grandes dificuldades que o povo venezuelano enfrenta. São sanções que não são dirigidas somente a pessoas, mas são dirigidas às instituições venezuelanas, então dificultando aí o comércio, dificultando que os recursos venezuelanos circulem, que faça comércio com outros países. E a gente também teve o episódio do roubo descarado, né, de reservas venezuelanas que estavam em bancos fora do país. Então, o intervencionismo ele é real e ele perdura há uma década. E nesse momento, ele começa a ganhar contornos ainda mais assustadores, né? Se a gente pensar no que poderia vir a ser, fazendo uma projeção, né? Um conflito real com desembarque de mariners, com desembarque de terroristas de Estado estadunidense na região. A gente teria uma outra Síria, uma Síria latino-americana, porque certamente os venezuelanos resistiriam, né? O efetivo militar venezuelano é um efetivo grande, um dos maiores da América Latina, muito bem armado e com grande adesão popular, né? Porque há treinamento de populares. O exército é formado também por pessoas comuns que recebem treinamento militar uma parte do ano e depois retomam suas atividades normais. Então, você teria um envolvimento da população muito forte. Paralelamente a isso, com certeza, além do ataque militar, se viesse a ocorrer, certamente, por dentro da Venezuela, grupos de provocadores que já são vinculados aos Estados Unidos, já recebem recursos dos Estados Unidos para tumultuar as eleições na Venezuela há mais de uma década, fariam também o serviço de desestabilização e de guerra civil, no sentido de depor o presidente Maduro. Então, o cenário de uma intervenção real, de uma intervenção militar, é um cenário drástico, né? Um cenário terrível, que eu espero, sinceramente, que não aconteça. Me parece que nesse primeiro momento, o tema está nas plataformas de petróleo, né? Então, uma retomada, uma tomada, vamos dizer assim, de alguns reservatórios, de alguns locais de exploração de petróleo na foz dos rios, do rio Esequibo e do rio, agora eu esqueci o outro nome do rio que deságua ali no Caribe, e também, muito provavelmente, uma entrada autorizada pelo governo subserviente
da Guiana, né, usando como argumento o tema de Essequibo, né, o tema da discussão que a Venezuela faz nas cortes internacionais, e a Venezuela faz o caminho diplomático de discussão da posse, né, do direito sobre Essequibo, que é uma região historicamente venezuelana, que tem um tratado a respeito disso, que é o Tratado de Viena, né, que suspendia as negociações e que faria que impunha, né, a condição de que de que a Guiana não se abstivesse de fazer uso desse território que pudesse vir a interferir na vida dos venezuelanos, e isso não vem sendo feito. Essequibo é um local de exploração selvagem de ouro, sem qualquer controle ambiental, então há o assoreamento dos rios, então há impactos ambientais diretos pelo lado venezuelano. Também é uma região onde há exploração de petróleo, também sem nenhum tipo de regramento ambiental, e, portanto, com impactos diretos na vida do povo venezuelano e no ecossistema que eles dividem aí por estar na mesma região. Mas eu acredito que o governo da Guiana tende a receber, né, com um certo entusiasmo, algum tipo de deslocamento de tropas americanas para ameaçar a Venezuela. Se isso vai escalar para um conflito armado real, é cedo para a gente dizer. Por que eu acho que é cedo? Mas os navios já estão lá, né? Sim, eles estão lá, mas a gente sabe que há um escalonamento em política internacional, as coisas, às vezes, tem um escalonamento, né? A ameaça, a tentativa colocam, vão lá, colocam, vamos ver o que vai acontecer a partir dessa ameaça e... Eventualmente tomam algum poço de petróleo, não duvido, não seria usual, mas não duvido, né, dessa possibilidade, aguardam algum tipo de reação. Mas, como eu falei na outra resposta, o governo Trump é um governo realmente imprevisível. Uhum. Tanto no que ele é capaz de fazer, quanto na velocidade com que ele recua também, de algumas medidas que anuncia. Então, é muito imprevisível. Eu não sei o que foi conversado no Alasca também, não tenho a menor ideia do que aconteceu, né? A gente não tinha uma mosquinha lá, não sei qual é o acordo com a Rússia, não sei se isso tem a ver com o acordo na região da Ucrânia, porque os armamentos venezuelanos são russos, né? Então, a operação, por exemplo, de armas que precisem de satélite, que precisam de alta tecnologia, depende da colaboração com a Rússia. É muito difícil, assim, a gente cravar o que vai acontecer, né? Mas eu tentei pintar alguns cenários para a gente poder acompanhar em conjunto, né? A gente está vendo a história acontecer e estamos acompanhando todos juntos. Muito bom, Rita, muito obrigada por essas tuas reflexões que fazem a gente também pensar, né? Ou até se preocupar um pouco mais, ou talvez um pouco se tranquilizar, pensar que é só ameaça, né? Mas, Benigno, como é que você vê essas ameaças dos Estados Unidos à Venezuela e, claro, também ao Brasil, a Cuba? Sim, eu coincido com Rita. El escenario que se está creando o que ya está creado muy perigoso, muy perigoso. La decisión o la declaración del gobierno norteamericano de considerar las organizaciones de narcotraficantes, los cárteles, como organizaciones terroristas y que ellos tienen el derecho como imperio de atacarlas donde quiera que sea, está vinculado a la acusación, por supuesto, falsa y canallesca del gobierno norteamericano de considerar a Maduro como la cabeza de uno de los cárteles, eso de, no sé cómo, no recuerdo un nombre ahora. Y primero le ofrecieron $50 millones por la cabeza, por la testa de Maduro, y después lo llevaron a 50 millones. Yo acho que invadir con tropas a Venezuela para los Estados Unidos tendría un costo muy alto, muy alto. Pero no descarto un bombardeo
como hicieron con Irán, como hicieron con Irán a 2 o 3 meses, con el argumento de liquidar a Maduro, y pueden bombardear Caracas u otra ciudad. Y como decía Rita también, está el problema del Esequibo, el conflicto ahí latente con Guyana, que podría darle a los Estados Unidos la excusa para un conflicto con Venezuela. En ese escenario, los gobiernos del continente no pueden quedar en silencio. Ya Cuba denunció en una reunión, una cumbre del ALBA, los presidentes del ALBA denunciaron todo esto que estamos hablando, y ser indiferente a lo que se está creando en Venezuela es ser cómplice de una agresión contra Venezuela. Por eso nosotros, mira, qué bueno que están traduciendo, eso es muy bueno, porque todavía en mi portuñol no da para entrevistas. Está bem fácil de entender. Yo creo que los gobiernos del continente, los gobiernos decentes del continente, como ya lo hizo Petro en Colombia, tienen que denunciar para evitar una guerra. Eso es mi apreciación, Emi, y muchas gracias. Eu tô me sentindo muito mal aqui silenciando você, Benigno. Bueno, la conexión. Gente, o que está acontecendo? O microfone do Benigno está dando interferência quando a gente fala, por isso eu preciso silenciar o dele quando a gente vai falar também. Eu peço perdão para a nossa audiência e para o Benigno, principalmente. Mas deixa eu... Calma aí. Estados Unidos, que tem medo que eu fale. Eu acho que provavelmente. É o silenciamento que eles vêm fazendo aqui através de mim, criado. Não, eu não quero ser a mão dos Estados Unidos, não. Gente, é isso. A gente tem que, infelizmente, é assustador, né, Benigno? É uma palhaçada, como tu diz, ver esses ataques, essas ameaças, e os governos, como você mesmo diz, os governos que se consideram democráticos precisam se posicionar também, né? Cláudia Sheinbaum também já se posicionou sobre isso. A gente precisa que os governos democráticos se posicionem em relação a isso para os Estados Unidos não achar que mandam no mundo como eles acham, né? Como eles consideram, sim, a América Latina o seu quintal. A gente vai seguir agora para o encerramento e eu quero palavrinhas finais aí da Rita agora e depois do Benigno de novo ali, conclusão desse debate aí que a gente teve agora. Bom, primeiro agradecer o convite, expressar meu prazer de conhecer o embaixador aqui pela telinha, né, mas de poder ouvir suas palavras, e também agradecer o pessoal que acompanhou, e dizer que a gente precisa seguir atentos, né, denunciar, como bem disse o embaixador, os intentos dos Estados Unidos, mas isso não é suficiente, a gente precisa também estar forte internamente. O Brasil é uma peça fundamental nesse tabuleiro, né? Não tenhamos dúvidas de que as forças da extrema-direita estão se unificando e terão ajuda e apoio da Casa Branca nos seus interesses, né, em todo o nosso continente. Então, muito importante estarmos atentos também dentro do nosso país para podermos resistir, né, a qualquer tipo de intervencionismo na nossa região. Mas isso é muita conversa, né? Acho que para a gente poder encurtar, fica aqui o recado. Esse papo seria longo. Benigno, para a gente concluir, então, as tuas palavrinhas finais aqui do nosso debate. Bom, muito obrigado pelo convite ao programa. Sempre um prazer compartilhar com Santa Catarina, não? E ainda não he podido visitarlo. Pronto estaré, creo que en noviembre estaré por allá. El mundo vive momentos muy peligrosos. El imperio está en una etapa muy descarnada de lo que es capaz de hacer, y
el campo militar no es la opción para luchar contra ellos, pero la opción de todas las personas decentes en este mundo, más allá de su orientación ideológica, es denunciar y alertar de lo que puede pasar en Venezuela o en Cuba o en Brasil, y con cualquier país que no se someta a sus dictados, a los dictados del imperio norteamericano. Muito obrigado pelo convite uma vez mais e estamos em combate. Muito bem, muito bem. Opa, deixa eu silenciar aqui, ó. Benigno, sinto muito. Agradeço muito mesmo, muito mesmo. Te espero aqui, hein? Santa Catarina te espera aqui. Benigno, pode vir, vai ser uma honra te receber. Rita, também ali, ó. Uma honra sempre te receber aqui na nossa programação. Você sempre é bem-vinda, Benigno também, um prazer eu falar com vocês, né, hoje, porque eles já estiveram aqui em outros momentos, em outros programas, que não era eu, então agradeço muito. E, gente, lembrando, né, falamos sobre um tema muito importante, trouxe pessoas importantíssimas também para tratar sobre isso. Quero agradecer muito a nossa audiência que esteve aqui, que acompanhou a gente até aqui. Eu vou ler o comentário aqui, o último comentário que eu vou ler hoje é do Pablo, que eu vou trazer hoje é do Pablo. Trump é imprevisível, mas as políticas intervencionistas dos Estados Unidos são sempre as mesmas, independentemente do governo de turno, do presidente ou do secretário. Exatamente, Pablo. O Trump é imprevisível, mas o governo, as políticas do governo dos Estados Unidos são bem previsíveis. A gente não se surpreende, né, com essas atrocidades que eles seguem fazendo. Enfim, quero agradecer imensamente a você que nos acompanhou então, até aqui no JTT Debates desse dia 22 de agosto. Agradeço também ao nosso convidado e às convidadas que trouxeram reflexões fundamentais sobre os ataques do Trump ao programa Mais Médicos, à relação com Cuba, ao BRICS, ao lugar da América Latina diante dessa política imperialista dos Estados Unidos. Se você gostou do nosso debate, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações e compartilhar o programa. Lembrando que se você é nosso assinante, você é nosso assinante ou o nosso assinante, toda semana nós sorteamos livros de autores e autoras latino-americanos, da nossa parceria com a Editora Insular. Você também pode fortalecer o nosso trabalho tornando-se leitor e leitora amiga no nosso portal, o desacato.info, ou enviando um pix para desacato.contribua.pix@gmail.com. Seguimos levando a outra informação, construindo diálogos que educam e ideias que transformam. Até o próximo JTT Debates, que a partir de semana que vem será na quinta-feira, às 20 horas, na nossa noite livre do Portal Desacato. Te encontro lá.